Angélica, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Desculpe o nosso pequeno atraso. Eu quero dar bom dia a todos vocês, dizer que é muito bom ter vocês aqui conosco. Esse é mais um webinário do canal EducaBerge. Se você não segue o nosso canal, passa a seguir, porque a gente toda semana traz temas bem legais. Semana passada mesmo foi um pertinente com o RH. E hoje a gente tem um presente especial para vocês. No final do evento, a gente vai sortear um convite para o nosso evento RH em um dia. Então, fique com a gente até o final, porque vai valer a pena. Além do mais, a gente está trazendo um tema super bacana, que é desenvolvimento de liderança e gestão de equipes de alto desempenho. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Leandro Magelli, um especialista. Ele é CEO da MTS Infra, formado em gestão de processos, especialização em psicodinâmica de negócios, MBA em marketing e docência do ensino superior, empreendedor, trabalhando para desenvolver negócios, pessoas e times. Então, com certeza, ele vai ter muita coisa bacana para trazer para a gente. Vou passar a palavra para o senhor, doutor Leandro. Obrigado. Queria começar agradecendo a Associação ABERGE. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, André, pelo convite. Angélica Moreira, pelo convite. É um orgulho estar aqui, porque em 1990 eu comecei a minha carreira como mensageiro no Banco BCN. Então, falar com um público voltado aí para a parte bancária, para mim é um orgulho. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo dos participantes. É um orgulho também trabalhar com o público-alvo aí, que é o pessoal do RH. Acho que é o maior desafio que a gente tem, né? Trabalhar com as pessoas. E aí a gente vai, nesse exercício do dia a dia, desenvolvendo algumas técnicas e integrando com algumas coisas que o erudito, a teoria traz para a gente poder caminhar. Espero poder contribuir aí com todos vocês. Bom, vamos lá. Eu vou caminhando aqui. Se vocês precisarem fazer alguma interferência, fiquem à vontade, ok? Desenvolvimento de liderança, coloquei aqui nos slides alguns tópicos para a gente não esquecer, né? São assuntos bem interligados, né? A liderança e a alta performance, alto desempenho, alto rendimento, como as pessoas gostam de tratar, cada cultura trata de um jeito. A proposta é abordar sobre o ponto de vista de gestão, né? Toda vez que a gente chega perto de algum assunto, a gente pode abordar por alguma técnica. Qual que é aqui a ideia principal? A ideia principal é que tudo que a gente conversar aqui nesse tempo, que a gente ficar junto, que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês de alguma forma. Então, é a prática da gestão, ok? Primeiro vamos falar um pouco sobre liderança e depois a gente vai falar um pouco sobre as equipes de alto rendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, acredito que no final a gente vai conseguir conversar um pouco sobre isso, né? Para terminar essa parte aqui de vinculação, né, explicando para vocês um pouco do meu dia a dia, eu tenho uma empresa de pequeno e médio porte e presto serviço para empresas grandes. Então, assim, uma empresa pequena e média prestando serviço para empresa grande, a gente tem que incorporar aí uma alta performance, porque o time sempre é pequeno, são poucos braços e a gente tem que otimizá-los da melhor forma possível. Não tem como a gente fugir desse tema, né? Não tem como a gente fugir do alta performance. Então, minha empresa foi homologada aí do Grupo Graber, né? Um grupo com mais de 15 mil funcionários, colaboradores. Fui gerente técnico também num grupo bastante grande, hoje com mais de 10 mil colaboradores. Estamos aí na prática do dia a dia, atendendo grandes clientes, né? Passar rapidamente aqui, né? A Angélica já passou um pouco minha especialização, vou pular um pouco essa parte, mas fico à disposição de vocês. Qualquer referência que vocês precisarem, estou à disposição. Esse é um ambiente de trabalho onde a gente estava atuando, prestando serviço para as grandes empresas. Acho que terminando essa parte de introdução e colocando para vocês que vocês têm referências aí quando vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu posso colaborar com vocês. Voltando um pouco lá para a filosofia, né? Quando
as pessoas não tinham a disponibilidade, o tanto de conteúdo, o tanto de recursos que a gente tem, a filosofia usava muito o pensamento, a reflexão para avançar. Eu tenho tido bons resultados pensando sempre que o pensamento é o que pode fazer com que nós caminhemos. Então, acho que o pensamento e a ação são duas coisas importantes aí para a gente poder caminhar no dia a dia. A gente está falando de recursos humanos, então não tem como a gente não falar um pouco, né, do cenário que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um cenário de cada vez as mudanças mais aceleradas, né? E a gente tem um pano de fundo aí que o Madia costuma dizer muito, que é a PEST, né? Ele usa esse acrônimo aí. O ambiente político, econômico, social e tecnológico fazendo a gente correr atrás de tudo e tentar se adaptar. Então, não podemos esquecer que quando a gente está falando de alta performance, também a gente está falando desses fenômenos atuando em cima do nosso dia a dia. A gente também não pode esquecer que as lideranças estão sendo impactadas por isso o tempo todo. Ainda falando um pouco do cenário, né? A gente fala de disruptura há algum tempo, né? Então, o que seria aproveitado para a gente aqui na parte de liderança e de alta performance? Bom, isso não é um fenômeno novo, né? Cada vez a gente vai estudar mais, mas parte do princípio que algumas coisas deixam de fazerem sentidos, né? E trazerem resultados para que a gente possa incorporar coisas novas. Tem uma pessoa que traduz esse momento, né, de velocidade, de transformação, que é o Bauman. E agora, juntando um pouco, né, o cenário de transformação, quando todo mundo fica perdido, quando todo mundo não sabe o que fazer, ou quando a estabilidade ela começa a trazer alguns problemas para a gente tem que se socorrer de alguns botes salva-vidas, né? Então, o que são esses botes salva-vidas? Vamos lembrar aqui que as grandes marcas, né, elas têm lutado muito para serem referências, né? Então, de alguma forma, elas não podem ser esquecidas. E hoje as grandes marcas, elas sabem que, como todo mundo anda com um computador no bolso, elas também querem fazer parte da vida de todo mundo. A Berge, com certeza, tendo uma universidade, tendo à disposição conteúdo de qualidade, com certeza está preocupada com isso também. Um jeito da gente encarar, né, com muita flexibilidade essa adaptação, é saber que as coisas vão mudando e que a gente precisa se adaptar e que não é um fenômeno novo, né? Olha aí, ó, o Eduardo Bono fala desde 71, né? Uma teoria muito bacana de tudo isso. O que ele fala? Ele fala para a gente que às vezes a gente tem que esquecer um pouco do que a gente sabe para aprender coisas novas. Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de equipe de alta performance, a gente está envolvendo um cenário que está empurrando a gente para essas transformações e a gente tem que saber que isso não é uma coisa nova. Gente, é muito importante, às vezes, a gente esquecer um pouco do que a gente sabe para dar espaço para o novo entrar e agregar para o nosso dia a dia. Bom, com tantas mudanças, né, não dá para a gente pensar diferente. Então, liderar é uma coisa que é mais do que necessidade, né? A gente tem que entender que a gente tem que sair do ponto A e chegar no ponto B, e não dá para abrir mão disso. Liderar é preciso. Vamos falar um pouco do tema? Como é um tema muito abrangente, a gente precisa ter alguma referência para a gente seguir trocando aqui, né? Não vamos esquecer que a parte de desenvolvimento, a gente está sempre falando de competências, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente está falando principalmente sobre as competências dos líderes. E alguns autores chegam nessas conclusões aqui, né?
Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de competência de visão ou de competência de conhecimento. O líder se torna líder principalmente pela visão ou pelo conhecimento. E a gente está falando também que o líder, às vezes, deixa muito claro para todo mundo a sua liderança pelo autoconhecimento. Ele entende do que ele faz, porque ele gosta do que ele faz e faz sentido para ele, né? Ele se conhece e ele consegue, com essa energia, produzir resultados. Então, para uma primeira camada, quando a gente começa a falar da parte didática de liderança, a gente pode falar desses assuntos. É claro que se a gente mergulhar para cada quadradinho desse daí, a gente pode falar uma semana, um ano de cada um, né? Tem visão de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, visão operacional. Ou seja, para cada quadradinho desse daí, a gente pode estender o assunto para bastante tempo. Então, o que fica aqui da parte didática é que temas em comuns, quando a gente junta vários autores de liderança, para uma primeira camada de liderança, a gente está falando desses 3 aspectos que são fundamentais: visão, conhecimento e autoconhecimento. Passando para uma segunda camada, a gente vê também nos líderes uma capacidade muito grande de estratégia, né? Então, tem alguns filmes e alguns documentários falando sobre a estratégia, né? A estratégia é o jeito que os generais lá caminhavam até o objetivo, né? E como o ambiente militar traz muita informação para a parte da administração, a gente pode usar sempre a estratégia como um assunto aí a ser estudado. A comunicação, né? A partir do momento que eu tenho uma estratégia, o líder ele precisa comunicar isso para a tropa, né? Precisa comunicar isso para o grupo dele, para os pares deles, para que a gente possa caminhar em cima dessa estratégia, para que a gente possa agregar em cima dessa estratégia. Relacionamento, porque além da comunicação, eu preciso estar próximo, né? Próximo dos meus clientes, próximo dos meus parceiros, próximos dos meus colaboradores, para a gente poder estar liderando o processo. Então, esses 3 assuntos, né? Para a gente que estuda a liderança e aplica a liderança no dia todo, ficaria para uma segunda camada e a gente volta a falar que dá para falar disso mais uns 10 anos. Para uma terceira camada, dentro desse mapa aqui que a gente trouxe para poder dividir com vocês e formatar aí um método e um processo de desenvolvimento, a gente está trazendo a motivação pessoal e a motivação coletiva. Poxa, o autoconhecimento é, sim, uma capacidade que o líder tem de se entender, e a partir do momento que ele entende que ele tem algumas particularidades, ele tem a formação do eu, ele consegue entender também que as pessoas são motivadas de formas diferentes. Então, o líder da equipe e a sua proximidade ajuda ele a entender que a motivação pessoal é muito importante nesse processo de liderar. Tem pessoas que preferem ler um relatório e depois comentar, tem pessoas que preferem comentar um relatório e depois ler, e nessa relação, por exemplo, de líder, liderança e todos os envolvidos nesse processo, é muito importante que as pessoas se conheçam um pouco, porque a partir do momento que você conhece a pessoa que você está trabalhando, você vai conseguir tirar o máximo resultado dessa relação, principalmente a gente falando do ambiente de trabalho. Ok? Motivação coletiva. Quando a gente tem uma proximidade, a gente entende também como que esse grupo se move, né? A força de um grupo se movendo, ela é muito bacana. Então, para uma terceira camada aí de competências de um líder, entender um pouco melhor aí como é que o grupo dele se motiva, né? Qual que é a simbiose desse grupo, é muito importante. Porque a partir disso a gente pode estar promovendo ações, eventos, campanhas que façam com que essa sinergia do grupo possa ser traduzida em resultados. Gente, todos esses assuntos aí dá para a gente falar muito tempo. Eu costumo dizer
e já citei em alguns artigos aí, esse título, né? Liderantes. Então, acredito que todo mundo que gosta e estuda a liderança é uma palavra cunhada por mim aí, mas para mim faz muito sentido. Vamos caminhar aqui. Falando de estratégia aqui, a gente tem um monte de estratégia para conversar. Esse conteúdo depois pode ficar à disposição de vocês. Assunto é o que não falta para a gente tratar. Vamos mergulhar um pouco nas teorias sobre liderança para a gente poder ganhar força. Vamos falar um pouco para a gente fazer uma simbiose aí com o dia a dia. A gente começa a falar um pouco lá de traços de liderança, né? Antes próximo dos anos 50, e a gente vem caminhando até hoje com essas teorias de liderança. Então, toda aquela primeira, segunda, terceira camada de liderança que a gente pode desenvolver ao longo da nossa carreira profissional, ela está amparada por essas teorias que são, na verdade, complementares, né? No começo, a gente acha que a característica lá, quando a gente fala de traços de liderança, que é o grande homem, depois a gente passa para as características comportamentais, não, os líderes são do jeito que eles se comportam, depois a gente fala do estilo, não, os líderes são os estilos, e, na verdade, as teorias vão se complementando. E quando a gente fala do ponto de vista de gestão, o que é mais importante? A gente entender que essas teorias fundamentaram instrumentos para que a gente possa trabalhar o dia todo, o tempo todo com a nossa equipe, com o nosso propósito de liderar. Então, nenhuma delas é inválida. Ao seu tempo, elas fizeram muito sentido. E elas vieram se complementando. A partir dos estilos, que é uma teoria muito importante, né, que traz o líder autocrático, democrático e liberal, que a gente consegue enxergar isso a todo momento nos nossos líderes, a gente traz aspectos importantes também. Passamos para a teoria do contingencial, né? O líder passa a entender também que dividir essa liderança com o grupo é super importante, e as teorias vão se evoluindo aí. A transacional, os líderes que usam muito e gostam muito desse ambiente de promover eventos, campanhas, é uma coisa que tem dado muito certo em alguns setores. A gente fala muito hoje em dia também da liderança transformadora, né? É a liderança que traz um propósito para tudo que a gente está fazendo. Então, olha aí, ó, desde que a liderança passa da parte da engenharia de processo e vem aqui para os psicólogos e vem para o setor de recursos humanos e a gente começa a trabalhar essa parte mais de desenvolvimento humano, olha quanta contribuição que a gente tem para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Temos bastante contribuições aí para usar no nosso dia a dia. A liderança empreendedora, né, que a gente pode usar também no ambiente corporativo, né, o líder pensar como dono e também influenciar a equipe para que pense como dona, né, ter autonomia, olhar os números e etc. Uma liderança também bastante identificada no dia a dia é a liderança persuasiva, né, onde os líderes estão usando aí todo um arcabouço para que eles possam ajudar a equipe a produzir resultados. E vamos trazer também outra liderança importante, que também torna-se aí um instrumento fácil de identificar no dia a dia, que é a liderança neocarismática. Então, quando a gente pensa em liderança, a gente está olhando para todas essas teorias e tentando tirar o melhor proveito de tudo isso para que a gente possa caminhar junto com nosso grupo, junto com o nosso time, junto com as pessoas que estão envolvidas aqui com os nossos processos, ajudar a gente a seguir em frente. Então, quando a gente fala de liderança, sim, nós temos muita informação disponível, né?
nós temos muitos recursos que a gente pode usar para desenvolver técnicas de gestão do dia a dia. Então, não tem uma teoria melhor do que a outra, elas se tornam complementares, e é importante que o líder tenha plena consciência disso. Importante dizer também que as decisões são sempre políticas, né? Então, o líder, usando de todas essas ferramentas, ele também tem que entender, né, que por mais técnico, por mais aderência que tenha uma decisão, um tipo de abordagem, um tipo de teoria, a gente não pode esquecer do aspecto político que a gente precisa atender dentro das organizações. Falando um pouco de liderança, então, a gente começa lá, né, nos anos 50, vem passeando até a última liderança, aí, a neocarismática, né? E a gente não para, né, de evoluir com relação às teorias, não para de evoluir com relação às ferramentas de trabalho que o líder pode usar, que o líder deve usar na sua prática de gestão o tempo todo. Então, trago aqui também para vocês uma abordagem de que tudo que a gente trabalha na parte de desenvolvimento humano também pode ser aplicado para a liderança. Práticas do dia a dia, como assessment, coaching, mentor, storytelling, counseling, PNL, inteligência emocional, neurociência, axiologia, esses tópicos eles podem ser todos abordados sobre o ponto de vista de liderança. Então, os liderantes não se restringem a usar de teorias antigas e achar que não fazem sentido. Se tiver sempre esse conceito de que tudo que a gente falar ou abordar no aspecto de liderança pode ser usado no dia a dia. Pode ser usado no dia a dia. Ok? Quando a gente traz aqui alguns ambientes, por exemplo, do tipo Google, quando a gente traz aqui alguns ambientes do tipo Facebook, a gente precisa entender, né, olhando sobre o ponto de vista de todas aquelas teorias que são instrumentos de gestão, a gente precisa entender, de fato, eles estão usando todas aquelas teorias? Eles estão usando todos esses recursos que tem para poder liderar? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Uma provocação muito grande que eu deixo aqui para vocês. Vai buscar o colaborador na casa dele com um ônibus climatizado, oferece refrigerante, bike, skate, game, horário livre. Mas o que eles estão querendo no final das contas? Eles estão liderando o processo, eles estão precisando de boas ideias para que, com esse conteúdo, com esse insumo, eles possam produzir melhor a liderança deles, que é indiscutível, né? A gente falar de um Google, a gente falar de um Facebook, são grandes players aí de mercados. Então, como eles usam a liderança deles? Eles usam todas as ferramentas de liderança para poder produzir resultado. De novo, as decisões são políticas? Sim. Tem lugares que boas ideias simplesmente não cabem? Isso é uma pergunta que eu trago para vocês. As boas ideias, elas precisam ser aproveitadas. Isso é uma função do líder ouvir as boas ideias. Isso é uma função do líder tirar da equipe dele as melhores ideias. Porque senão, como que o líder vai avançar, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. O líder ele tem uma característica persuasiva. Se ele conseguir usar esse instrumento, que é a persuasão, para a equipe dele caminhar dentro da visão que ele tem, olha, parabéns, usou um instrumento bacana, a persuasão, para que a equipe chegasse lá na sua visão, chegasse lá no seu objetivo. Mas o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que quando a gente fala de liderança,
é muito importante que a gente não esqueça que a ideia do grupo vai ser sempre, a visão do grupo vai ser sempre maior, né? A visão do grupo vai ser sempre melhor, a visão do grupo vai ser sempre mais detalhada. Então, quando a gente fala lá da competência do líder, que a gente fala de conhecimento, que a gente fala de visão, que a gente fala de autoconhecimento, quando a gente traz isso para cá, para o dia de hoje, e a gente vê essas big techs, esses grandes players de mercado, usando de todos os instrumentos de liderança para produzir resultado, a gente precisa entender que, de fato, cada um deles usando o instrumento mais adequado para o seu tipo de liderança, ele consegue produzir resultado a partir do entendimento que o todo é sempre maior do que a soma de cada parte. Então, é muito engraçado, não, é muito relevante comentar um assunto. A Rebecca Henry, né, da Universidade de Yale, na década de 80, ela, em um estudo de liderança, e naquela época o estudo era muito em cima do líder democrático, ela consegue consolidar uma teoria muito bacana, dizendo que, olha, os líderes democráticos, eles geram mais resultados porque eles entendem que a visão, que é a maior competência de um líder, ela é muito mais completa a partir do momento da contribuição de todos que tragam boas ideias para que a gente alcance essa visão. Então, olha que coisa bacana. E é uma prática do dia a dia, né? Você é um líder persuasivo, parabéns. Carrega seu time para sua visão, parabéns. Agora, vamos pensar, talvez usar uma visão mais completa, talvez usar uma visão mais complexa, talvez usar uma visão de grupo, talvez você otimize a sua ferramenta, que, por exemplo, é o seu estilo de persuasão, e você consiga alcançar melhores resultados. Gente, não é toda ideia que a gente consegue seguir com o grupo, né? Não sejamos líderes inocentes. Se a gente tomar como referência esses grandes líderes das Big Techs, eles estão o tempo todo ouvindo boas ideias, né? Eles estão o tempo todo ouvindo boas ideias, porque as pessoas que estão lá, dentro daquele ecossistema para gerar ideias, dentro daquele ambiente que te permite pensar, esses grandes líderes estão ouvindo ideias o tempo todo. E aí não podemos ser líderes inocentes, a gente precisa aproveitar as melhores ideias, né? Mesmo assim, existe uma dificuldade em aproveitar as melhores ideias, porque elas precisam ser testadas. E uma coisa bacana, né, dessa liderança moderna é que eles entenderam que errar faz parte do processo. Então, eu pego uma boa ideia lá do grupo, testo essa boa ideia e avanço com essa boa ideia. Bom, se é essa boa ideia, né, que começa, eu percebo que ela é uma boa ideia, mas eu coloco ela em prática e ela não me gera bons resultados, olha, gente, esse ambiente, esse ecossistema de negócios, principalmente das Big Techs, eles entendem, né, que errou, aprende rápido que errou e vamos avançar. Então, essa é o grande destaque, né, dessas lideranças modernas. Usar todos os instrumentos da melhor forma possível. Não são teorias novas, mas são teorias complementares, e a partir disso produzir resultado. Gente, liderança, insumo. Eu olho para a capacidade do meu grupo, dos meus pares, trabalho com a ideia do grupo para a gente poder produzir um melhor conhecimento, uma melhor visão, um melhor resultado. Olha onde que tem gap, né? Se eu preciso treinar a pessoa a fazer o trabalho dela, é um gap de competência. Trabalho esse gap. Se a pessoa tem está dando algum trabalho do ponto de vista comportamental, eu trabalho o gap comportamental. E o tempo todo está motivando essa equipe para me ajudar a produzir resultados.
parece simples, mas não é. Mas o que eu tento trazer para vocês aqui é um jeito da gente interpretar tudo isso e poder usar no dia a dia. Eu faço algumas brincadeiras aí, né, nos meus artigos e trago aqui para vocês algumas frases que provocam bastante aí os liderantes, né? Se você explica bem, você é um professor. Se você convence bem, é um vendedor. Se você constrói significado, é um líder. Olha que bacana, né? A gente pegar um grupo para trabalhar, falar para eles aonde é que a gente quer chegar, pedir para que eles possam contribuir, para que a gente possa chegar lá de um jeito mais rápido, do melhor jeito possível, produzindo o melhor resultado, e encontrar nesse grupo significado para que todo mundo possa seguir junto. Olha que bacana. Falamos um pouco de liderança, porque é o começo de tudo, né? Como é que eu vou trabalhar com grupo se eu não consigo buscar instrumentos, buscar referências, se eu não consigo pesquisar, se eu não consigo estudar e não consigo entender o que é liderança? Porque tanta gente falando sobre liderança, então liderança tem um estilo, cada um tem o teu. O que é liderança? Então a gente aprende que a liderança tem algumas camadas, e a partir dessas camadas a gente pode tentar melhorar, desenvolvendo cada vez mais. E aí, eu entendendo um pouco do que é liderança, eu começo a fazer essa prática no dia a dia, e aí a coisa começa a ter que subir de degrau, né? Ter que subir degraus aí para a gente poder melhorar resultado, melhorar time, multiplicar, poder avançar. Não é uma modelagem, mas a gente precisa avançar. Então, a proposta aqui, quando a gente falar de equipe de alto rendimento, a gente também trazer algumas referências para que a gente possa, no dia a dia, saber, olha, como que eu vou desenvolver esse tema? Então, eu trago aqui para vocês alguns paralelos que ficam aí como ganchos, né, para que vocês possam avançar, para que vocês possam ter referências, para que a gente possa caminhar junto aí nesse processo. É um processo que não tem fim, né? Liderar, melhorar a equipe, melhorar a unidade, é um processo que não tem fim. Então, quais são minhas referências aqui para a gente poder avançar? De novo, um mapa mental para a gente também poder ser didático. No meu dia a dia, eu sempre trabalhei com implantação de grandes contratos. Então, praticamente, a visão que a gente aplica lá no dia a dia para a gente poder alavancar o negócio é a base da gestão de projetos, né? Então, toda a parte de gestão de projetos embasa aí a nossa parte de gestão de equipe de alto rendimento. Quando a gente olha lá para a gestão de projeto e a gente vê aqui um aspecto principal para a gente poder evoluir, é o escopo, orçamento e cronograma, comumente chamado pelos gestores de processo como triângulo de ferro. Eu faço uma analogia aqui para a equipe de alto rendimento, que eu chamo de quadrado de aço. Se lá na gestão de projeto a gente tem um triângulo de ferro, aqui a coisa complica um pouquinho mais. A gente vai ter aqui pessoas, grupos, processos e gestão compondo essa atenção que o líder vai ter que ter para a gente poder desenvolver essa equipe de alto rendimento. Do mesmo jeito, o mapa que a gente trouxe para falar de liderança, eu trago aqui para vocês também um mapa para que a gente possa, se precisar, se debruçar aí e falar sobre cada tema desse durante muito tempo. Então, acredito que esse aqui é uma referência para que a gente possa seguir com a aprendizagem, que a gente possa seguir com a parte de desenvolvimento, ok? Por uma primeira abordagem de pessoas, uma segunda abordagem de grupos, uma terceira abordagem de processos e o quarto usando todos esses elementos fazendo a gestão. Esse seria nosso quadrado de aço. Uma equipe de alto rendimento, a gente não pode perder o foco, que ela tem um objetivo em função do tempo. E aí a gente tem que brincar com isso. Por quê? Porque eu não tenho uma seleção de futebol o tempo todo. Eu tenho uma seleção que vai disputar uma Copa a cada 4 anos. Então, eu tenho que brincar com essa sazonalidade.
o líder tem que brincar com isso. Eu posso ter uma sexta-feira de alto rendimento, eu posso ter uma quinzena de alto rendimento, uma dezena de alto rendimento, a gente tem que brincar com isso. Por quê? Porque o alto rendimento também tem que ser um estímulo-resposta. Se a gente falar que o alto rendimento é todo dia, a gente pode fazer com que o estímulo perca a resposta. Então, a gente tem que brincar com essas coisas para a gente poder avançar. O básico, né, que tem que ser decidido no detalhe a detalhe, público de RH, a gente vai ter que dar uma olhada sempre nesse chá, né, capacidade, habilidade e aptidão dos nossos colaboradores. Quando a gente está falando de uma equipe de alta performance, a gente não está contratando todo mundo novo para fazer essa equipe, então a gente vai ter que olhar com carinho para quem a gente vai estar usando, para quem a gente vai estar alocando para a gente poder fazer essa equipe de alta performance. Então tem que ser revisado aí o chá, é uma coisa básica. Perfil e aderência, por quê? Porque eu tenho lá o imediato, o líder imediato, às vezes solicitando lá o pessoal da RH um perfil, e aí o RH brigando para montar aderência e mandar pessoas ou encontrar pessoas para que atendam esse perfil solicitado. E aqui na prática do dia a dia, às vezes a gente vê que, poxa, você manda lá 5 pessoas para fazer uma função, e depois de perder tanto tempo e energia, você fala, bom, peraí, deixa eu ir lá conversar com esse imediato, deixa eu ir lá conversar com esse líder, para saber de fato o que está acontecendo, porque já é a terceira, quarta, quinta pessoa que eu estou mandando para essa vaga, com a aderência que ele está me pedindo, e a coisa não está fluindo. Então, às vezes, é importante você ir lá e conversar, você do RH, ir lá e entrevistar, não só as pessoas que ele está pedindo para que tenha aderência com o perfil dele, mas entrevistar também quem está pedindo a vaga, quem está pedindo a função, quem está pedindo o perfil, porque às vezes essas pessoas estão pedindo o perfil errado, né? Eu brinco muito aqui com uma situação que eu já vivi. A gente mandou 4 controladores de acesso para uma grande empresa, não deu certo. Depois a gente foi lá conversar com quem estava solicitando a vaga, e a gente entendeu que na cabeça da pessoa que estava solicitando a vaga, ele queria um modelo, né? Um modelo e não um controlador de acesso. Controlador de acesso é uma pessoa que fica lá identificando quem entra, quem sai do local, né? Se tem autorização, vendo e reconhecendo essa pessoa para que não tenhamos problema. Então, a expectativa, né? O perfil de quem está contratando, quem está solicitando essa pessoa, essa alocação, esse recurso, ele também tem que ser investigado em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de equipe de alta performance. A gente precisa ver detalhes, e essa é uma coisa importante para a gente poder trabalhar. Bom, identificado um perfil, a gente vai alocar essa pessoa lá para trabalhar com a equipe. Uma coisa muito importante, a partir do momento que você encontrou um perfil correto, né? A partir da entrevista com quem está solicitando, através das entrevistas com quem está sendo agregado ao time, você buscar perfis próximos, perfis parecidos, porque no dia a dia a gente vai precisar, sim, multiplicar, a gente vai precisar, sim, trocar, a gente vai precisar, sim, manutenir. Então, assim, não vamos considerar que achamos um perfil que foi solicitado por um líder, que foi solicitado por uma equipe, não vamos achar que o nosso trabalho acaba quando a gente encontra uma pessoa. A gente também tem que pensar nessas reservas. Olha, eu olhei para o chá, então são os detalhes que vão compor essa equipe de alto rendimento. Então, eu também tenho que olhar para o perfil comportamental. Gente, é básico, sim, mas tem que ser trazido, porque vamos pensar no seguinte, eu tenho uma padaria aqui de pequeno porte e eu contrato um introvertido para atender no balcão. Essa pessoa, que ela é energizada por tarefa, a última coisa que ela quer é atender pessoas. Então, se eu não souber qual que é o perfil comportamental dela, eu não vou conseguir manejar o resultado. Por que manejar o resultado, gente? Porque a gente precisa saber o que a gente tem na mão, de fato, para depois a gente poder manejar o resultado.
Eu preciso aí de uma pessoa extrovertida, que carrega energia nas ações externas, que, sei lá, não tem ninguém na padaria, ela vai lá na calçada convidar as pessoas para almoçar, para tomar café, que bom dia, boa tarde, boa noite, que interaja, que encontre sentido no dia a dia dela. Porque senão, como que eu vou produzir resultados se eu não entendo os recursos humanos que eu tenho na mão? Então, assim, o perfil comportamental é uma coisa muito importante, porque, primeiro, eu vou entender como essa pessoa prefere, a pessoa, ela não é um perfil comportamental. O perfil comportamental é o jeito que a pessoa prefere viver, né? Então, não significa que a pessoa seja extrovertida e que ela não tenha introversão, né? Por exemplo, eu tenho um professor introvertido, eu tenho que fazer um manejo disso. Esse professor, ao invés de dar aula de manhã e à tarde e à noite, eu prefiro que ele tenha o foco ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Por quê? Para que ele possa render o máximo possível dentro das preferências dele. Porque se ele prefere ser introvertido, ele vai gastar muita energia dando aula, que é uma ação de extroversão. E a gente precisa entender o recurso que a gente tem na mão para poder utilizar da melhor forma possível. Então, perfil comportamental, eu entendo como as pessoas preferem trabalhar, para que depois que eu entendo como as pessoas preferem trabalhar, eu possa alocar essas pessoas dentro do meu time. E dentro do meu time, poder produzir o melhor resultado possível dentro da própria característica dela. Ok? Olha, aqui eu faço uma brincadeira, o perfil comportamental diz que você tem vários perfis comportamentais que você pode usar aí no mercado, pode usar perfil comportamental até gratuito, pode fazer paralelo, né? Os perfis se conversam, se você juntar e fizer paralelo, eles se conversam. Então, a gente não está falando de uma coisa nova, de usar um perfil comportamental para ajudar a compor uma equipe de alto rendimento, para montar um projeto de assessment. Está aqui, né, alguns paralelos que a gente pode fazer entre os perfis. Entender que as pessoas, elas não são apenas o perfil que a gente encontra lá no comportamental, tem outras dimensões que a gente precisa entender dessas pessoas. Então, a importância do líder ter proximidade com as pessoas, ter proximidade com quem ele está liderando. Trouxe aqui, né, inteligência múltiplas, porque a pessoa não é só um perfil, a pessoa não é só o chá, a competência que ela tem. A gente precisa entender como essas pessoas são para que a gente possa tirar o melhor resultado delas. Falando do grupo, quando a gente está falando de uma equipe de alta performance, não tem jeito, né? A gente tem que falar um pouco de teoria de grupo, porque se cada pessoa do grupo não souber qual é o papel que ela tem que desempenhar, vai ficar muito difícil da gente poder cobrar responsabilidade e resultado desse grupo, ok? Com relação à parte de conhecimento, conhecer, cada grupo precisa se conhecer desse grupo. Por quê? Porque eles vão trabalhar juntos, eles vão produzir resultados juntos. Se eles não se conhecerem, como eles vão avançar? Então, é importante usar dentro também de um grupo de alta performance um feedback 360, né? A partir daí, as pessoas que estão trabalhando embaixo, em cima, ao lado, compondo esse grupo, auxiliando esse grupo a avançar, vão se conhecer? Gestão de conflito. O conflito é muito comum no grupo, né? A gente não precisa ter uma equipe apaixonada o tempo todo, porque isso atrapalha, mas a gente também não precisa ter uma equipe guerreira o tempo todo, porque também isso atrapalha. O que é a base do conflito? É sempre uma ação de luta ou fuga. Eu estou lutando de produzir algum resultado, eu estou lutando de tratar de algum assunto espinhoso. Então, o gestor, a partir do momento que ele entende qual que é a base do conflito, ele consegue atuar, né? Você vê, às vezes, duas crianças brigando, né? Ah, minha irmã quer o meu presente. Ah, mas qual que é o seu presente? Vamos entender o que está acontecendo. Ah, eu ganhei um sapato e a minha irmã quer o sapato. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, então tem lá uma caixa de sapato lá dentro.
A irmã mais nova quer o presente da irmã mais velha porque ela quer brincar com a caixa de sapato. E a irmã mais velha está achando que a irmã mais nova quer o presente dela. Então, a partir do momento que a gente entende lá o que está acontecendo, então tá bom. Negocia, né? Para a gente produzir resultado. Filha, ela só quer a caixa de sapato, você pode ceder essa caixa de sapato para ela, cede a caixa de sapato para ela não vai mais brigar por causa do presente, toma seu sapato, todo mundo ficou feliz. É lógico que aqui é um drama, né, para a gente poder ser didático, né, as coisas não são assim no dia a dia, mas a base para a gestão de conflito é entender o que está acontecendo, porque a partir do momento que você entende o que cada uma das partes está trazendo, fica muito mais fácil de negociar o conflito. Eu costumo dizer, né, usar algumas comparações aqui com a parte dos times de futebol, né? Eu pergunto, às vezes, assistindo aqui o jogo, eu falo para o meu filho, será que ele não assistiu a última partida? Porque parece que os erros são os mesmos, né? Você vê o time lá, seu time perdendo, e você vê lá os mesmos erros acontecendo na partida após partida. Então, acho que o tema futebol é bom para a gente usar aí de paralelo e de didática para a gente falar um pouco de maturidade de equipe, né? Gente, acabou o jogo, uma resenha, né? Acabou o dia, uma resenha, junta a turma, conversa, se não der para juntar, o líder conversa isoladamente com cada um, faz as suas considerações, recebe as considerações, porque isso vai interferir na maturidade da equipe, né? A partir do momento que eu tenho bastante resenha, né? Eu começo a calibrar os feedbacks e parar de olhar um pouco para trás, né? Porque a gente aprende com as resenhas, né? Eu fiz isso hoje, deu certo. Vamos fazer isso amanhã. Eu fiz isso hoje, deu errado. Amanhã a gente tem que mudar o jeito. A partir das resenhas, a gente começa a entender que a maturidade da equipe vai trazer sempre para um feed futuro, né? A gente vai estar falando sempre de futuro e parar um pouco de falar de passado. Por quê? Porque a resenha ajuda a gente a entender, olha, isso aqui deu errado, não vamos fazer mais errado. Isso aqui deu certo, vamos fazer esse certo, vamos melhorar esse certo. Então, a equipe que está com uma maturidade, ela para de falar um pouco de feedback e começa a falar mais de feed futuro. Porque quando a gente começa uma ação, começa um objetivo, tudo é aprendizagem, né? Então, se a gente conseguir, através da resenha, dividir essa aprendizagem com todo mundo, a gente consegue avançar. E não vamos esquecer, gente, a gente começa falando lá de colaborador, né? Toda vez que a gente traz alguém para o grupo, né? A gente chama de colaborador. Então, a gente não pode esquecer que essa pessoa tem que colaborar o tempo todo, né? Porque senão não faz sentido a gente chamar de colaborador. Olha aqui, ó. Quando a gente fala de grupo, a gente só vai ter um grupo quando o objetivo em comum for a prioridade de todo mundo e isso estiver compartilhado. Porque se a gente tiver um grupo, cada um tem a sua prioridade, cada um tem seu objetivo, a gente não pode falar que isso é um grupo. Então, quando a gente fala de equipe de alta performance, isso é um aspecto fundamental. Gente, falei de resenha, por quê? Porque toda vez que a gente desenvolve um trabalho, esse trabalho está registrado, vamos olhar para ele. Né? Lembra a brincadeira que eu fiz do jogo de futebol? Será que esse time não assistiu eles jogando bola? Será que eles não viram que eles estão repetindo esse erro jogo após jogo? Está tudo registrado, vamos olhar os dados, porque os dados são muito importantes. Os dados, você vai usar os dados para tirar várias coisas que atrapalham a equipe, a má fé, a falta de vontade, a falta de colaboração. Os dados estão lá, olhem para os dados, isso é muito importante. Hoje, tudo que a gente faz, a nossa vida está na internet, o ambiente colaborativo, o ambiente corporativo, está tudo registrado. Falando ainda agora de processos, né? Nós falamos um pouco lá dos detalhes das pessoas, dos detalhes do grupo que a gente precisa estar atento. Agora vamos falar para o processo. Por quê? Porque a gente não pode falar de equipe de alto rendimento se a gente não estiver olhando para o processo, né? Uma empresa, uma organização é formada por pessoas e processos. É onde a gente vai interagir, é onde a gente vai intervir, é onde a gente vai melhorar, é onde a gente vai colocar foco. Então, não tem como a gente fugir desse assunto. Então, os processos têm que estar otimizados, tem que ter instrumento, tem que ter ferramenta para trabalhar, né? O que é importante?
a gente tem que fazer uma pesquisa operacional. Às vezes a gente quer montar um time de alta performance. Qual que é a base? Pô, a gente está começando do zero? Não, tem outras pessoas que já fizeram isso. Meu, qual que é o que é que dá mais resultado? Ah, se você levar a bola até a linha de fundo e cruzar, bom, cada vez que você faz essa ação, leva a bola até a linha de fundo e cruza para a área, 75% dessas ações resultam em gol. Pô, eu tenho uma pesquisa operacional, eu tenho dados para eu poder ter uma referência, para poder seguir adiante, eu não preciso começar do zero. Então, a pesquisa operacional, quando a gente fala do processo de montar o time de alta performance, é fundamental. A gente precisa entender o que dá certo para a gente poder usar, para a gente não poder partir do zero, não perder tempo, avançar. A partir daí, a gente vai ter as superações de desafios, né? Os desafios o tempo todo, são constantes. O que a gente já fez aqui na nossa empresa? O que a gente já fez aqui no nosso time que deu muito certo? Para a gente superar os desafios, a gente pode olhar para dentro, para olhar para a nossa experiência, olhar para o que a gente já fez e já deu certo, e buscar um melhor resultado. Se a gente não conseguir encontrar isso na nossa experiência, dentro do nosso time, zoom out, olha para fora, vê as boas práticas de mercado, vê o que está acontecendo no mercado, o que estão usando de melhor. Às vezes as pessoas elas confundem invenção com inovação. Inovação está acontecendo o tempo todo no mercado. Traz a inovação para dentro da sua empresa. Inovação é uma coisa, invenção é outra. A inovação está acontecendo o tempo todo. Inovação, às vezes, é juntar duas coisas que dão certo. É inovar, né? Sei lá, um colchão, pega um colchão e junta com um cofre. Olha, estou vendendo colchão com cofre agora. Olha que exemplo antigo. Inovação está acontecendo o tempo todo no mercado, mas é diferente de invenção. A gente não precisa estar inventando coisas o tempo todo. Falando ainda sobre o ponto de vista de processo, tudo tem que ter começo, meio e fim, né? Uma equipe vencedora é que o processo de começo, meio e fim funciona, né? A defesa, o meio de campo, o ataque funcionam. Não adianta a gente ficar olhando lá na ponta o resultado, se o meio de campo não toca a bola para o pessoal fazer gol, gente. O futebol é uma analogia que todo mundo usa. Faz sentido a gente usar essas analogias porque elas são muito didáticas. Ok, terminei o processo tem que ser retroalimentado. Demorou para fazer o processo, conseguimos montar o processo, conseguimos fazer o gol. Terminou nosso trabalho? Não, melhoria contínua. Onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor, onde é que a gente pode otimizar recursos para a gente poder marcar mais gol. O trabalho precisa ser integrado, todo mundo precisa olhar para esse trabalho, porque lembra quando a gente falou lá de liderança, no começo da palestra? Como é que o grupo vai ter boas ideias se a gente não está conseguindo todo mundo olhar para o mesmo mapa? Todo mundo tem que estar olhando para o placar, todo mundo tem que estar olhando para o cronômetro, porque senão a gente não consegue agir. Então, o processo tem que estar integrado. Hoje você tem vários processos em nuvens. Olha, gente, faz o apontamento em tempo real, joga isso na nuvem. Vamos ver o que a gente pode interagir. Não tem como falar que não dá para fazer isso, tudo está registrado. A produção tem que ser medida, porque o objetivo é o objetivo do grupo. A produtividade é o apontamento individual. A gente vai ter que elaborar o grupo, do que tem que melhorar. A gente vai ter que elaborar o individual, o que vai ter que melhorar. E os ajustes são os planos de ação. Então, a gestão de equipe de alta performance está olhando nos detalhes para as pessoas, para os grupos, para os processos. E para a gestão do dia a dia, que não pode falhar. Olha aqui, ó, eu tenho apontamentos o tempo todo aqui, ó. Olha como é gostoso, todo mundo olha os reloginhos, sabe quanto tempo está demorando, quanto tempo está fazendo a produtividade, qual mês está produzindo mais do que o outro. Olha aqui, isso é essencial para que uma equipe de alta performance se desenvolva. Gente, os temas são muito abrangentes, tem muita coisa para a gente falar, espero ter contribuído. O processo de aprendizagem é muito complexo, né? Por isso que a gente tem uma vida, uma carreira para ser desenvolvida. O saber é um processo, não é um produto. Quem coloca o saber dentro de uma apostila e te entrega, não sabe nada de processo. A apostila é só um instrumento. A palestra é só um instrumento. Estamos aqui à disposição. Tudo se desenvolve a partir de um plano básico. Essa
é a minha ideia aqui quando eu monto o mapa e deixo vocês e tento levar vocês para um caminho de aprendizagem. Eu fico à disposição. Angélica, André, espero ter contribuído de alguma forma. Leandro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, pelo seu tempo, pela apresentação bem bacana. Deixa eu ver, o André tem alguma colocação, algum questionamento no YouTube? Angélica, não tivemos nenhum questionamento durante a apresentação. Então, muito obrigado, Leandro. E agora, todo mundo está esperando, a gente vai passar para vocês como que vai funcionar a dinâmica para ter o concurso do RH, no sorteio do RH em um dia. É o seguinte, vocês precisam mandar um e-mail para aberge@aberge.com.br com seu nome, telefone, e-mail já está lá, e cargo ou não, e o primeiro que mandar já está valendo, vai ganhar esse convite, o André vai entrar em contato e depois vai botar aqui na bio quem foi que ganhou. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco, até a próxima, semana que vem tem mais. Leandro, obrigado também, o que você precisar da Aberge, nós estamos à sua disposição. Parabéns mais uma vez, Angélica, André, parabéns, Aberge. Obrigada, Leandro. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.